Gravação, na medida que a galera for chegando, eu vou aceitando. Então, boa noite para quem estiver me assistindo online. Pessoal, essa é a nossa última web antes da gente entrar no recesso, tá? É a web que eu tive que estava planejada para ser semana que vem, só que eu tive que puxar ela uma semana antes, por causa que a coordenação do Senai me avisou sobre o recesso, beleza? Que vai do dia 2 ao dia 17, tá lá na página do AVA, certo? Um aviso de recesso aqui. Então, pessoal, o EAD, o tutor entra de recesso e algumas partes do Senai entra de recesso, tá? Mas tem algumas aulas presenciais que ainda terão. Eu não sei se é o caso da turma de vocês. E o AVA ele continua aberto, tá? Durante o recesso. Então vocês podem estudar normalmente, fazer atividade normalmente, tá? Quando eu voltar, aí eu corrijo tudo. Beleza? Então, pessoal, hoje é a nossa web que era para acontecer dia 6 de julho, certo? Que era para acontecer dia 6 de julho. Que ela tá aqui, beleza? E aí, pessoal, eu puxei ela para hoje. Então, a gente vai ver a SAP 3, tá? A OS 3 hoje, certo? Então, se a gente ver aqui na situação de aprendizagem, eu já cliquei aqui na situação de aprendizagem e tem esses dois arquivos aqui, ó, na SAP 3 para a gente baixar a folha de respostas e o descritivo da atividade, tá? O descritivo da atividade, que é esse aqui, ó, certo? Eu já baixei para o meu computador. E como as SAPs anteriores, essa também vai ser no simulador, tá? Você vai fazer o simulador, tirar os prints, colocar no arquivo e enviar aqui no envio da ordem de serviço 3, beleza? Então, galera, vamos abrir aqui a etapa 3 descritivo dela, né? Para a gente dar uma lida nele. Tá carregando, carregou. Show de bola. Então, pessoal, ordem de serviço 3, instalar motor elétrico da esteira para movimentação das bebidas lácteas no processo de invase com os respectivos comandos de acionamento e controle do painel elétrico. Então, é instalar o motor na esteira e fazer todas as ligações elétricas e o painel de comando da esteira, certo? Esse texto aqui essa parte do texto aqui foi retirado lá do conteúdo interativo, tá? Por isso que tá falando da historinha aqui com o engenheiro Fernando, certo? Tá entrando mais gente aqui. Isso aí, bora chegando, bora chegando. Então, SOS trata do atendimento à solicitação do engenheiro Fernando para instalar o conjunto motorredutor na esteira do processo de invase para movimentação das bebidas com os respectivos comandos de acionamento, proteção, sinalização e manobra, de acordo com o esquema que ele disponibilizará para a instalação, para essa instalação. Ou seja, o esquema vai estar disponível lá no simulador, tá? E você tem que seguir ele. Esse serviço envolve a montagem do quadro de comando elétrico com disjuntor trifásico, relé de sobrecarga e ou disjuntor motor, junto com as contatoras e outros componentes, certo? Como as demais atividades do AVA que necessitam do simulador, o aluno deverá preencher a folha de resposta e postar no AVA com os prints, tá? Nessa atividade, como não existem valores a serem preenchidos, o aluno deverá fazer o print da tela de 7 pontos no simulador, que eu vou mostrar no final desse arquivo, e também do resultado do simulador, tá? Então, ordem de serviço 3, instalar o conjunto do motorredutor, tá? Na esteira do processo de invase, certo? Então, esse texto aqui tá repetindo o texto que eu já li lá em cima, né? É o mesmo texto. Então, vamos passar. E aí, pessoal, a descrição da atividade começa aqui, certo? Então, o seu objetivo neste serviço é executar a instalação da parte elétrica do quadro de comando para ligação do conjunto motorredutor
da esteira, baseado no seu esquema elétrico de ligação de partida estrela-triângulo, tá? Então, vocês vão fazer uma estrela-triângulo no esquema elétrico, beleza? Essa montagem exigirá na parte de potência um motor de 1 CV 4 polos que tem uma velocidade de... Vai aparecer uma velocidade aqui no lugar dessa letra V, tá? Como vocês já sabem dos outros simuladores, cada vez que você abre o simulador, aparece um descritivo de atividade diferente, né? Como assim diferente? O que muda? Muda esses valores aqui, tá? Então aqui no descritivo, nesse arquivo, né, desse PDF que eu estou lendo com vocês, essas letras aqui, elas representam esses valores que vai aparecer na hora que você abrir o simulador. No lugar, vai ter esse mesmo texto aqui, lá no descritivo, dentro do simulador, e no lugar dessa letra vai estar o valor mesmo, tá? Então, vai ser um motor de VRPM, né? Algum valor de RPM que vai estar aqui, e será alimentado com tensão de 380/220 trifásico, utilizando ligação de partida estrela-triângulo com tempo T de comutação. No lugar desse T também vai ter um tempo de comutação, tá? Lembrando que a partida estrela-triângulo, o motor parte em estrela e depois ele passa para triângulo, tá? Estrela, pessoal, é o motor para ser ligado na maior tensão e triângulo é para ser ligado na menor tensão. Para fazer o esquema de estrela-triângulo, a tensão da rede tem que ser a tensão menor do motor, tá? Enquanto a parte de comando será alimentada com tensão de 24 volts, né? Então tem uma fonte do painel. Conforme norma de segurança, também este serviço envolve X na montagem do seu quadro de comando elétrico. Esse X aqui também é uma variável que vai variar dependendo do seu simulador, beleza? A gente vai ver aqui mais para frente nesse arquivo quais são os possíveis valores para cada uma dessas variáveis, beleza? Para tanto, você deverá dimensionar, identificar e selecionar os componentes deste serviço não almoxarifado, que deverão ser colocados na bancada de componentes, com base no esquema elétrico, tá até destacado em negrito aqui, ó, com base no esquema elétrico e na especificação técnica, certo? Deixa eu pintar ele aqui. Observe os componentes que já estão no quadro de comando. Depois, você deve movimentar cada componente para uma posição adequada no quadro de comando do conjunto motorredutor da esteira, com base no padrão de disposição dos componentes adotado pela empresa. Ou seja, aquele padrão onde tem uns 5 trilho DIN dentro do painel, cada trilho tem um tipo de componente que é para ser instalado nele, lembra? Lá das SAPs anteriores, é aquele mesmo padrão, tá? Finalizando, você deve realizar as ligações elétricas necessárias para instalar este motorredutor e fazer a entrega do serviço. O que é fazer a entrega do serviço? Clicar naquele iconezinho lá no canto superior direito, certo? Para finalizar o simulador e poder receber a sua avaliação do simulador, tá? Essa avaliação também precisa ter o print dela, beleza? Dela inteira, tá? Você vai rolar o mouse, tá? E aí vai tirar o print de todas as partes dela, beleza? E colocar na sua atividade também, tá? Então, o tempo de serviço desse serviço é de 3 horas. Então, você pode ficar com o simulador aberto. Para fazer essa atividade, você vai ter 3 horas para fazer ela, tá? Se passar desse tempo aqui, a sua nota vai dar uma reduzida, tá? A nota no simulador. Mas eu vou desconsiderar essa questão do tempo, beleza? Durante a instalação, você deverá considerar as seguintes especificações: redutor e motor trifásico de 4 polos,
Fusível F21, que vai estar lá no esquema, é de 6 amperes. A disposição dos componentes no quadro de comando deve seguir o padrão, que vai estar a imagem lá do padrão do local dos componentes. As cores dos condutores no quadro de comando deverão ser, presta atenção na cor dos fios, preta para a fase R, para a fase vermelha para a fase S e branco para a fase T. Ou seja, toda a sequência de ligação que vai estar alimentando a força, né? Porque tem a parte de comando e a parte de força de um diagrama, né? Toda a parte da fase R que passa em todos os componentes tem que ser preto. Toda a parte da fase S que passa em todos os componentes tem que ser vermelho. E todas as partes da fase T que passa em todos os componentes tem que ser branco, tá? Azul claro para o neutro VCA e VCC, ou seja, o 0 volt VCC. Minto. O azul claro é só para o neutro. Verde para o aterramento. Amarelo para os sinais. Eu não sei se tem sinal nessa atividade. Eu acho que tem. CLP. E vermelho para a fase de 24 volts, certo? Os sinais é a parte do comando, tá? Ligar a botoeira, essas coisas, beleza? Que é tudo 24 volts também. As anilhas dos condutores são identificadas por números, sendo que a identificação da fase R inicia pelo número 100, ou seja, o primeiro fio da fase R vai estar marcado 100. O segundo fio da fase R vai estar marcado 101. O terceiro fio, 102. O quarto fio, 103 e assim por diante. Da fase S, vai começar no 200, ou seja, 200, 201, 202, 203 e assim por diante. Da fase T, inicia pelo 300. O neutro, 400, aterramento, 500 e sinais, 600, que são os fios amarelos. Enquanto a fase 24 inicia pelo número 2400. E o neutro inicia pelo número 0000. Realmente, o azul claro é tanto para o neutro quanto para o 0 volt, tá? Então, pessoal, o X aqui, ó, é a variante do esquema elétrico, tá? Então, isso daqui vai estar disponível lá no simulador, beleza? Vai ter a imagem do esquema elétrico. O padrão vai estar lá, o padrão de disposição dos componentes, certo? E os materiais necessários no almoxarifado, beleza? Então, pessoal, aqui a gente vê, né, as variações que podem aparecer para você no simulador, certo? Então, aquele Vzinho, aquela variável V aqui no texto desse arquivo PDF, é a velocidade. Pode aparecer para você 242 RPM, 268 RPM e 294 RPM. Ou 377 RPM, beleza? Ou 531, tá? Esse V5 aqui, ó, ele deveria estar aqui na frente, beleza? Então, pessoal, pode ter uma dessas 5 velocidades. O tempo de mudança do estrela para o triângulo, né? Vai ser ou 3, 6, 9, 15 ou 24 segundos. E o X é a variável que vai selecionar o esquema elétrico, tá? Quais são? Tem disjuntor motor termomagnético e contator, esse é o primeiro esquema. Ou então pode vir o esquema com disjuntor magnético apenas e contator e relé de sobrecarga, tá? Lembrando que é o seguinte, o disjuntor motor termomagnético, ele tem um ajuste fino nele. O disjuntor magnético, ele não tem. E aí o relé de sobrecarga tem um ajuste, tá? Lembrem-se disso, fazer o ajuste desse componente. Certo? E aqui estão os esquemas, tá? Esquema número 1, disjuntor termomagnético mais contatores, certo?
Então você tem o disjuntor termomagnético e os dois contatores, beleza? Aliás, 3 contatores, certo? E aqui, pessoal, é o diagrama de comando, tá? Percebam o seguinte, galera. No descritivo da atividade, olha só, no descritivo da atividade, presta atenção nisso aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu conseguir desenhar aqui. Calma aí. Destacar a área. No descritivo da atividade, pessoal, o esquema de comando, ele é alimentado com 24 volts, tá? Só que aqui, pessoal, o esquema de comando, ele tá vindo de uma fase T e do N, beleza? Ele está sendo alimentado com 220. Então, galera, se acontecer de cair esse esquema para você, não alimenta, segue o esquema, tá? Não alimenta com 24 volts. Segue o esquema que vai ser mais sucesso, tá? E o esquema número 2. Então, esse aqui é o esquema número 2, que você tem, ó, no esquema número 1, você não tem o relé termomagnético. No esquema número 1, você tem disjuntor termomagnético. No esquema número 2, você tem um disjuntor simples, que inclusive o símbolo dele aqui está errado, tá? E você tem também o relé termomagnético, beleza? Opa! Certo? E a parte do diagrama. Mesmo esquema para a alimentação do diagrama, tá? Lembrando que o F21 é de 6 amperes, que é esse fusível aqui, tá? Que protege todo o circuito de comando. O padrão de disposição dos componentes no quadro de comando, galera, é essa disposição aqui, tá? Seguindo essa ordem aqui, beleza? Dispositivo de alimentação e proteção em cima, manobra depois, controle depois e entrada, saída e fiação, bornes, né? No último, beleza? É o mesmo estilo da SAP passada, né, Rogério? É o mesmo padrão, praticamente. Exatamente, é o mesmo padrão. Lembrando que aqui na porta, pessoal, os furos eles não ficam visíveis, tá? Eles só ficam visíveis depois que você selecionar um componente para colocar na porta, beleza? Então, pessoal, o que o simulador vai avaliar na sua atividade? Realizar a ligação elétrica do motorredutor para receber uma tensão de 380/220 trifásica, né? Quando trocar de estrela para triângulo. O que acontece, galera? Dentro do motor, cada bobina vai receber uma tensão de acordo com a sua ligação. Por isso que aqui está mostrando 380/220. Mas a tensão de alimentação do circuito é uma só, tá? O que vai alterar essa tensão dentro da bobina, lá dentro do motor, é o esquema de ligação, tá? Fazer a montagem do quadro elétrico para o funcionamento do motor redutor, instalando e interligando os componentes elétricos com o motor redutor, com o motor, né? Os parâmetros a serem verificados para a montagem são a tensão do motor, você tem que pegar um motor com tensão adequada, né? Potência do motor, redução do redutor, características dos dispositivos de comando e proteção, beleza? Descrições dos serviços. Após ler a ordem de serviço tutorial, o aluno entra no ambiente da planta industrial e é posicionado no primeiro andar, onde tem a esteira, tá? No outro simulador, você não podia entrar nessa parte aqui do simulador, né? Agora a sua atividade agora vai ser no primeiro andar, tá? Ele pode andar livremente desse andar, sendo impedido de subir as escadas para o segundo pavimento, né? Você não pode subir a escada, você não consegue, a portinhola fica fechada. No quadro de comando, não foi realizada nenhuma ligação, ou seja, você vai ter que realizar todas as ligações, tá?
Para essa etapa, o aluno deve selecionar os componentes elétricos, inclusive o motor e o redutor. O redutor, galera, vai estar descrito na descrição da atividade lá dentro do simulador, beleza? Eu vou mostrar isso para vocês depois que eu terminar aqui, tá? Do almoxarifado e colocar e instalar nos locais adequados da planta. Durante a montagem, deve ser verificado sempre se as alimentações da fonte e do circuito estejam desligadas, tá? Eu já falei isso para vocês no simulador anterior, certo? Tem uma seccionadora, uma chave seccionadora de girar rotativa na lateral do painel, você tem que colocar ela na posição desligada. Quando você entra no simulador, ela já começa na posição desligada, tá? Após a conclusão, o aluno deve fazer a entrega ao engenheiro, tutor, né? Ou seja, terminou a atividade, tira os prints, entrega no simulador, tira o print do resultado, coloca na folha de resposta e envia no AVA, tá? Para o almoxarifado do simulador da planta industrial, será adotada a seguinte classificação dos componentes. Então, pessoal, você está com dúvida do componente, aonde ele vai no painel, vem aqui e olha, beleza? Tá aqui escrito o que é cada componente para você colocar no lugar certo lá no painel, tá? Aqui são todos os componentes lá no almoxarifado, beleza? Então, vou pular essa parte aqui, que dá para a gente ver lá dentro do almoxarifado, certo? Então, aqui, pessoal, é o princípio de funcionamento da ligação da partida estrela-triângulo, certo? Então, quando você pressiona o botão S1, aciona o relé de tempo K6. Quando acionar esse contato, quando acionar esse contator, os contatos 15 e 18 do K6 fecham imediatamente. Contato com fechamento instantâneo e retardo na abertura, acionando o contador estrela K3, certo? Galera, existem vários esquemas de ligação, tá? Com o temporizador que ele inicia fechado, conta o tempo e abre. Tem um temporizador que inicia fechado, conta o tempo, ou aliás, inicia aberto, conta o tempo e fecha, tá? Esse esquema aqui, ele é um esquema que o relé, ele começa fechado, conta o tempo e abre, beleza? Que ele é mais simples de ligar. Quando acionar o contador K3, automaticamente o contato 21-22 abre, impedindo o acionamento do K2. É o intertravamento elétrico, né? O contato 13 e 14 de K3 fecha a bobina K1 do contador da rede. O que significa isso? O K1, ele liga 3 pontas do motor, que sempre vai ficar ligada. O K3, galera, ele fecha as outras 3 pontas do motor em estrela. Depois o K3 abre e entra o K2 para fechar essas mesmas 3 pontas em triângulo, certo? O contato 13 e 14 de K3 fecha a bobina K1 do contador da rede. Assim, o motor parte em estrela e permanece ligado por causa dos contatos selos de K1, 4344 e 1314. Após algum tempo, em torno de 50 milissegundos, detalhe, pessoal, isso daqui, esse tempo aqui, é o tempo que vai aparecer na sua atividade, tá? Os contatos de K6, 15, 18 e 25, 28, contato com retardo no fechamento, mudam de posição, desligando o contador estrela, K3. Quando o K3 é desligado, os contatos 21 e 22 desse contador são fechados, acionando o contador triângulo K2. Então, o K3, que é o estrela, abre e o triângulo K2 fecha, colocando o motor na partida triângulo, né? Caso seja necessário para o motor, aciona-se o botão S0, interrompendo a energização do contador de rede K1. Os contatos 43, 44, 13 e 14 de K1 abrem-se, o contador triângulo é desligado e o motor para.
Essa chave pode ser manual ou automática e se aplica quando o motor é de indução, trifásico e com rotor em gaiola, tá? Esse é o tipo do motor. A figura mostra o comportamento do conjugado e da corrente com a partida estrela-triângulo. Isso daqui, pessoal, esse texto que eu li aqui agora do funcionamento da partida, é só explicando para vocês, tá? Isso daqui é a teoria por trás da SAP, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, ele é um gráfico um pouco mais avançado, tá? Mostrando os conjugados. O que é o conjugado? É o torque do motor. Mostrando o torque em função da velocidade do motor em cada partida, beleza? Então, pessoal, a gente tem várias curvas aqui, né? Partida em triângulo, partida em estrela, beleza? Então, aqui, a curva rosa aqui, né? É a curva que o motor vai seguir, tá? Que ele começa na partida em a estrela e quando ele parte para triângulo, ele tem um pico aqui, ó, e depois diminui o torque, certo? Por que isso? Se ele começasse em triângulo, ele iria começar aqui, ó, e aí o conjugado ia começar muito alto e a corrente dele mais alta ainda, tá? A partida de estrela triângulo tem o intuito de diminuir a corrente. Então, se ele parte em triângulo, a corrente de pico é muito alta. Então, ele parte em estrela para a corrente de pico ser baixa. Quando ele aumentar a velocidade dele, ele volta para triângulo. Aí ele tem um pico aqui de corrente que vai mais ou menos até aqui. E aí o torque dele sobe e vira o torque de estrela. Desse jeito, aliás, de triângulo. Desse jeito você tem um aproveitamento melhor do torque e uma diminuição da corrente de partida do motor, tá? Atenção especial para a montagem. O motor trifásico tem que atender a especificação da OS. O fusível tem que atender a especificação da OS, ao da ordem de serviço. Todas as contatoras devem possuir a capacidade máxima em amperes e a tensão especificada na OS, certo? Seleção de todos os condutores deve estar dimensionada corretamente. A seção de todos os condutores, ou seja, a bitola dele, tá? Tem tabelinha aí na internet, na apostila deve ter também, com com a capacidade de corrente dos condutores, beleza? Na hora de você selecionar o condutor, aparece escrito a capacidade de corrente dele, tá? A capacidade do disjuntor motor deve estar dimensionado corretamente para a corrente nominal do motor. E o ajuste da faixa de corrente, aquele ajuste fino, isso tanto para o disjuntor motor quanto para o relé de sobrecarga, tem que estar no máximo 5% acima da corrente nominal do motor, tá? O relé, ó, do mesmo jeito, beleza? O ajuste de tempo no relé de tempo deve estar adequado ao especificado na ordem de serviço. Então você também ajusta ele, tá? O fator de redução deve atender à especificação da ordem de serviço. Todos os terminais deverão estar adequados conforme a norma. Os bornes, né? Todos os componentes devem ficar colocados na posição dos trilhos especificada na ordem de serviço. Todas as placas de identificação devem ser colocadas corretamente no quadro de comando. Pessoal, percebam que você vai ter que colocar a plaqueta de identificação nos botões também, tá? Porque você vai colocar o botão na porta e aí você fecha o painel e aí você consegue colocar a plaqueta de identificação no botão, beleza? No botão de ligar, no botão de desligar, certo? Todas as anilhas devem estar identificadas com números diferentes e iniciando com a sequência estipulada na ordem de serviço. Todas as cores dos condutores devem atender ao estipulado na ordem de serviço. Beleza? E agora, pessoal, as fotos dos locais que você precisa tirar e colocar na atividade, tá? Então, pessoal, primeira foto, a descrição da SAP. Segunda foto, esquema elétrico que saiu na sua variante.
Terceira foto, a especificação técnica, tá? Quarta foto, motor e o redutor, beleza? Depois, você vai pegar e clicar, galera. Quando você clica no quadro de comando, aparece lá no controle da câmera os botões 1, 2, 3 e 4. Você vai clicar em cada um desses botões e tirar um print em cada um, beleza? E enviar. E colocar no arquivo da folha de respostas. Você também vai tirar o print, pessoal, do resultado do simulador, beleza? Entrega o simulador, a sua atividade, e depois tira o print do resultado, de todo o resultado, tá? De todo o resultado. Depois, você vai colocar na folha de resposta e enviar a folha de resposta no AVA, beleza? É isso que está falando aqui no final do arquivo, tá? E aí a gente chegou no final do arquivo, beleza? Galera, entenderam a parte desse arquivo aqui? Ou ficou alguma dúvida? Vai, Rogério, por mim tá tranquilo. É praticamente igual às outras, né? É, mesmo estilo. É. Então, tá aqui o simulador, tá? Então, eu abri ele aqui, tem a descrição, o esquema elétrico, tá aqui, ó. Eu saí com o FT1 aqui, ó. Certo? Bem aqui, ó. Tem o padrão, certo? Especificação técnica, material disponível no almoxarifado, certo? Aqui na especificação técnica, pessoal, fala das cores dos cabos, da numeração da anilha, fusível 21 de 6 amperes, motor trifásico de 4 polos, beleza? Cadê? Eu tô sentindo falta de uma informação do redutor, né? Cadê a informação do motorredutor? Será que só tem um modelo de motorredutor aqui no almoxarifado? Vamos ver. Componentes, motorredutor. Não, tem mais. Ó, redução de 1 para 320 ou 1 para 3,9. Qual que seria o certo, né? RED 300, RED 390, RED 320. Eles não dá a rotação do que a esteira tem que trabalhar, não? Deixa eu ver um negócio. Isso mesmo, galera. Bom, bem observado, ó. Quem que falou isso? Deixa eu dar os créditos. Foi eu. Ulisses. Grande Ulisses, é isso aí, Ulisses. Então, pessoal, olha só. O motorredutor não vem especificado. O que, que você tem que fazer? Pegar, selecionar o motor que tenha a partida correta, certo? E aí, você vai vir aqui, ó, na velocidade, descrição. Vai estar escrito, galera, qual a velocidade... Mas aqui tá falando que é a velocidade do motor. 326 RPM. Não é possível. Volta aqui no almoxarifado. Mas o motor de 4 polos dá bem mais que isso aí. É 1.700 e pouco, 1.500 e pouco. É. Não, pois é. Aí, mas assim, ele está pedindo 300 e poucos RPM aí, né? Então, Essa aí é é a o motor rotação, redutor. é É a o redutor. rotação que vai ser final, depois que passar pelo motor redutor. Sim, Eu também sim. acho. É, faz sentido. Aí já vai ter tudo acoplado, o motor e o redutor, né? Ah, A redução. tá. É isso mesmo. Ó, essa montagem exigirá na parte de potência um motorredutor, ou seja, ele está descrevendo o conjunto do motor e o redutor junto, de um CV, 4 polos e velocidade 326 RPM. Então você vai pegar um A gente motor. vai ter, Pode falar. a gente vai ter que pegar a rotação nominal do motor e dividir pela rotação do motor redutor para dar essa rotação aí. Exatamente. Então você vai selecionar o motor.
vai ver a velocidade do motor aqui de RPM. E aí, pessoal, com a velocidade que tem aqui de 326 RPM, ou a velocidade que vai sair para você, você faz as contas para saber qual a velocidade do motorredutor certo selecionar. Então, por exemplo, esse de 633 aqui, ele reduz de 1 para 6.33. Então, ele vai pegar a velocidade do motor e dividir por 6.33, certo? Nos outros, do mesmo jeito. Esse aqui, o Red 700, ele é de 1 a 7, né? 1 para 7. Ou seja, ele vai reduzir em 7 vezes a velocidade, certo? Aí você faz essa conta para selecionar o motorredutor certo. Beleza? Vocês já estão sabendo mais que eu já. E aqui é o simulador, galera. A esteira, o motor aqui, o quadro de comando do lado, certo? Então, fica piscando, né, o motorredutor e o lugar do motor aqui. E o quadro de comando que é onde vocês têm que mexer, beleza? E olha só, opa, o quadro de comando tá limpo, galera, limpo. Percebam que você vai ter que fazer a ligação até da chegada da alimentação para a chave seccionadora, tá? Então, como é que você vai fazer essa ligação aqui? Deixa eu ver aqui. Calma aí, se eu virar aqui. Ah, aqui eu viro. Ah, mas não resolveu nada. Como é que eu vou enxergar? Nossa, vai ser ruim de colocar o fio aqui, ó. Mas dá. Muito ruim. E aí, galera, faz essa ligação. Liga os fios do mesmo jeito que eu tinha explicado na SAP anterior. E depois tira os prints, né? Envia, galera, aqui em cima, ó. Finalizar a ordem de serviço. Depois tira o print de todo o resultado, posta lá no arquivo e envia o arquivo. Beleza, galera? Tudo tranquilo, tudo suave. Vou Beleza. interromper aqui Beleza. a gravação.